a palestra de hoje. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Todo mundo acordado, segunda-feira de manhã? Todo mundo já acordou, já tomaram café? Como é que tá essa energia aí? É isso, todo mundo acordado. A Rose ali já puxou um canudinho ali, todo mundo acordado, né? Todo mundo comigo aqui, né? Segunda-feira de manhã fica todo mundo mais lento, mais devagar. Quero energia, quero interação aqui, tá? Vamos lá? É isso aí, Adson, vamos que vamos. Vamos embora. Cami, a Tuca pediu para liberar, e aí, como tem muita gente aparecendo aqui, eu não sei se já deu, se já não deu, enfim. Liberou. Mas ela estava pronto, perfeito. Bom, gente, falando aqui muito rapidamente, né, para a gente otimizar o nosso tempo, eu estou aqui como consultora associada da GPTW, e aí a GPTW dispensa apresentações, né, mas mesmo assim a gente apresenta. Então, quando a gente pensa em trabalho, né, de não só, mas também de diversidade, de entender a sensação de percepção de pertencimento das pessoas, a referência é LGBTW, a referência global. E aí a gente pode pensar que tudo isso acontece através de pessoas, através de momentos como esse que a gente está vivendo aqui. Então, quando a gente entende que tudo gira em torno das pessoas, que são as pessoas que vão nortear toda a nossa trajetória e toda a nossa construção, toda a nossa narrativa corporativa, a gente entende do porquê da gente estar aqui, numa segunda-feira de manhã, cheia de coisa para fazer, coisas que não deram tempo para serem feitas na sexta-feira, mas ainda assim estamos aqui para aproveitar e para conversar. Então, quando a gente pensa em uma sociedade melhor, a gente tem que pensar também no nosso papel nessa sociedade. E vai estar muito entranhado com o que a gente vai conversar hoje, do que a gente pode fazer para impactar o mundo. E o impacto do mundo começa a partir da nossa realidade, tá bem? Sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou Viviane Santos, sou uma mulher negra, tudo bem? Queria que vocês reagissem a essa minha pergunta. Todo mundo concorda que eu sou uma mulher negra? Faz sentido para vocês ou não faz? Quem discorda pode dizer também. Tudo sim, ótimo, André. Faz sentido, Rose? Faz sim. Tá, perfeito. Eu sou uma mulher negra e aí, pelo que eu entendi aqui, todo mundo está de acordo com isso, né? Vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Eu sou carioca, mas eu não tenho sotaque, então eu sempre tenho que reforçar que eu sou carioca, para deixar bem nítido que eu sou carioca, e que tem uma coisa de uns acentos abertos, tem um R que se estende um pouco mais, um S que vira um X. É sempre bom reforçar também essa coisa do carioca. Eu sou mãe da Val, e aí é aquilo, né? Ai, que bonitinha, Val, nome fofinho. Quantos meses ela tem? Ela tem 23 anos. Aí vocês multipliquem aí pela quantidade de meses para saber quanto dá, tá? Meu bebê Val tem 23 anos, já está formada na faculdade. E isso também é um dado muito importante para a conversa que a gente vai ter hoje, para a conversa que a gente está iniciando. Eu também sou cantora, embora eu esteja muito anasalada com essa mudança de tempo, esfria, esquenta, tá quente, tá abafado, mas eu juro para vocês que a minha voz é bonita e que eu canto direitinho, tá? Eu também sou portelense, sou super do carnaval, estamos aí com o carnaval na boca, carnaval 2026 já começou. Sou tricolor, porque a gente tem que ter um defeito, né? Senão, né? Só Deus, então a gente tem que ter um defeitinho, sou tricolor. Tive aí um ano muito bom de glória e depois a gente deixou para lá, a gente vive do passado mesmo. Falando profissionalmente, eu sou jornalista de formação, sou mestre em relações étnico-raciais, estou doutoranda em comunicação e sou especialista em ações afirmativas. E é toda essa minha trajetória que faz com que eu esteja nesse momento hoje aqui com vocês, para a gente trocar uma ideia. E aí, eu queria que vocês colocassem aqui no chat, e aí eu vou deixar, fiquem tranquilos e tranquilas, que eu vou deixar um momentinho no final para a gente poder trocar uma ideia um pouquinho mais apurada, tá? Só para a gente poder seguir com o conteúdo.
eu queria que vocês colocassem aqui o que vocês entendem por raça e se esse conceito que eu trouxe faz sentido para vocês. O que vocês entendem por raça? O que vocês já ouviram falar que seja raça? Faz sentido? Não faz? Conhecem essa pessoa, esse senhorzinho simpático que está aparecendo aí na foto? Já ouviram falar dele? O que é raça para vocês? Vou aguardar vocês colocarem aqui no chat, mas vou seguindo, e aí vocês podem escrever aqui, que eu volto depois para a gente poder trocar uma ideia, tá? Vamos pensar que raça é um conceito construído. E o que quer dizer construído? Quando a gente nasce, a cadeira é cadeira. A maçã é maçã. Isso está posto, tá? As coisas nomeadas estão postas. Quando a gente pensa em raça, a gente precisa pensar que isso foi construído. Esse conceito não existia. Ele foi construído ao longo do tempo. E aí, quando a gente pensa em construção, a gente precisa levar em consideração quem construiu, a partir do que construiu e para quem foi construído. Então, vamos pensar em raça como uma classificação. E aí eu vou separar as pessoas e vou classificá-las de acordo com determinadas características. Tá? Isso vamos pensar de uma maneira assim, bem tranquila, vamos caminhando sem pressa. Pensando no conceito de raça, que é uma classificação, a gente pode entender no contexto brasileiro, oficialmente falando, que a gente tem essa classificação por raça no Brasil. Isso é oficial. E por que isso é oficial? Antigamente, eu não sei aqui, talvez eu falando assim antigamente, vou acabar entregando um pouco a minha idade, mas já falei que a minha filha tem 23, né? Então tá subentendido. Antigamente, quando a gente respondia ao censo do IBGE, e aí a parte de cor e raça era aberto. E a gente tinha assim, qual é a sua cor? E aí a pessoa podia responder o que ela quisesse. E aí tinha gente que respondia assim, eu sou cor de burro quando foge. Eu sou chocolate sensual. Eu sou morena da cor do pecado. Eu sou cor de fumaça. Sabe? Essas coisas assim, bem diferentes. A gente tinha esse tipo de resposta. Então, o que o IBGE fez? Pensando em políticas públicas. A gente precisa conhecer a nossa população. Então, vamos utilizar o conceito de raça, que já foi criado, que já foi construído, que está posto, e vamos determinar algumas categorias para que as pessoas se encaixem a partir delas. Então, hoje, no IBGE, quando você responde sobre a sua cor ou sobre a sua raça, você não dá mais uma resposta aberta. Você tem que pensar em uma dessas categorias aqui, no contexto brasileiro. Então, você tem pessoas indígenas, você tem pessoas brancas, você tem pessoas negras. Reparem que negro, a categoria negra é um guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva eu tenho pessoas pretas e pessoas pardas. Tudo bem? E você tem pessoas amarelas. Isso aqui é no contexto brasileiro, tá? IBGE. Aí eu volto para vocês. Quando eu começo a minha apresentação, eu digo para vocês que eu sou uma mulher negra. E vocês concordaram. Todo mundo concordou. Não vi ninguém, ó, com o dedinho para baixo. Todo mundo com o polegarzinho para cima. Todo mundo concordou. Por quê que vocês concordam quando eu digo que eu sou uma mulher negra? Escrevam aqui no chat por que vocês concordam. Vou avançar mais um pouquinho para a gente chegar nessa conclusão. A Rose colocou aqui que, por raça, ela entende tanto sobre características e traços, o que vai além da cor da pele também. Sim, sim, Rose. No contexto brasileiro, vai um pouquinho além, tá? Por que eu estou falando de contexto brasileiro? Toda hora eu estou reforçando isso, contexto brasileiro, porque a nossa formação enquanto sociedade passou por uma diversidade racial. Eu não vou me demorar aqui na formação da população brasileira, tá? Isso é um outro momento, uma outra conversa, um outro treinamento, mas acho que todo mundo aqui sabe que
a população brasileira foi formada a partir da mistura de alguns povos, algumas populações. Então, no contexto brasileiro, é meio complicado, é meio difícil a gente olhar assim. Tem que ser uma característica que esteja muito aparente para a gente poder, só de olhar, falar para a pessoa: você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque nem todas as pessoas são racializadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente pensa em raça no Brasil, a gente pensa sempre nas populações negras e nas populações indígenas. A gente não leva em consideração que as pessoas brancas também são raça, que as pessoas amarelas também são raça. Quando a gente fala dessa diversidade racial, a gente tem que levar em consideração que entender o espaço que cada um ocupa vai vir através do letramento racial. Esse momento que a gente está tendo aqui, que está sendo proporcionado para vocês, ele não acontece em todos os lugares, em todos os espaços corporativos. Então, agradeçam muito a oportunidade de vocês poderem conversar sobre isso. Porque não é em todas as empresas que essa possibilidade acontece. Então, vocês já partem de um lugar de muito incentivo para o letramento racial. Isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa que a gente está tendo, e todas as outras, né? As meninas reforçaram que a gente está na terceira etapa. Então, teve uma etapa para as lideranças, teve uma etapa para RH, e a gente está aqui em um terceiro momento. Isso é incentivo. E por que é importante a gente falar de letramento racial? Para a gente entender a partir de que lugar a gente está falando. Para a gente compreender assim, Vivi, você veio aqui nesta manhã de segunda-feira, numa semana de feriado, para falar para mim, então, se eu sou negra ou não? Não vim aqui para isso. Mas eu vim aqui para ajudar você a melhorar a sua autopercepção racial. Para que vocês consigam, por exemplo, preencher formulários internos, participar de programas internos que a companhia, que a instituição de vocês pode proporcionar para vocês. E para que vocês sejam cidadãos e cidadãs mais conscientes. Quando eu pergunto para vocês, peraí, que alguém colocou aqui, Ângela, né? A Ângela colocou, Renata colocou pela sua aparência, tá. Ângela faz sentido dizer mulher negra por entender que ela pode fazer parte de um grupo de pessoas? Sim. Quando eu digo para vocês, lembra que eu falei do chapeuzinho? Pessoas negras, e aí dentro desse chapéu a gente tem pessoas pretas e pessoas pardas. Eu, visivelmente, sou uma pessoa preta, porque a minha pele é mais escura. Então, eu posso dizer tanto que eu sou uma mulher preta, como que eu sou uma mulher negra. Mas, Vivi, como é que eu te chamo, então? De preta ou de negra? Já respondeu, me chama de Vivi. E quando a gente estiver falando de um formulário de autodeclaração, um formulário de heteroidentificação, aí a gente vai pensar em categorias como negro, preto e pardo. Tá? Que faz muito sentido com o que o pessoal aqui de Ibirapuera colocou, pela cor da pele, características físicas, é isso. Vocês partiram de algum lugar de construção de imaginário de vocês para concordar com a minha afirmação de que eu sou uma mulher negra. Porque dentro do que vocês entendem por ser uma mulher negra, eu entro nos requisitos. Se eu chegasse aqui me apresentando como uma mulher branca, eu ia causar aqui, ia causar nessa manhã. Vocês iam falar, ué, gente, palestra errada, o que está acontecendo aqui? Então, faz parte do imaginário de vocês esse repertório cultural, para que quando eu digo que eu sou uma mulher negra, vocês concordarem. E eu não causar estranheza. Perfeito? Por que que eu não causo estranheza quando eu digo que sou uma mulher negra para vocês? Porque é assim que vocês me veem, é assim que vocês me enxergam. A heteroidentificação que vocês fazem de mim, que é o olhar de vocês de fora para mim, bate
com o que vocês aprenderam que é ser uma mulher negra. Por isso que, às vezes, tem algumas pessoas que falam assim, principalmente no meio artístico, tá? Ai, porque eu, enquanto uma mulher negra, e o povo fica, não, você não é negra, não, você é tão clarinha. Que é isso? Seu cabelo é tão liso. Não. Seu nariz é fininho. Negra, não. No máximo, morena. Lembram que a gente falou da classificação oficial do IBGE? Tinha morena lá? Não tinha. Então, a gente vai pensar na classificação oficial, entendendo que pessoas negras fazem parte de dois grupos, pessoas pretas mais escuras e pessoas pardas mais claras. Tá? Eu preciso que vocês saiam daqui com isso hoje. Vamos chegar em casa e vão falar, não, porque hoje uma moça falou, negócio de guarda-chuva, tá? Pessoas negras e dentro do guarda-chuva, pessoas pretas. Eu quero vocês repetindo isso em casa, no ônibus, no metrô. Não, porque pessoas negras, guarda-chuva, pessoas pretas, pessoas... Eu quero isso. Gravem vídeo no TikTok, me marquem. Gravem stories no Instagram e me marquem. Guarda-chuva, pessoas negras, pessoas pretas e pessoas pardas dentro do guarda-chuva, tá? Quando eu falei que é a maneira como eu me identifico e apresento para vocês, porque é a minha autodeclaração. É como eu me enxergo. Então, é um experimento social quando eu pergunto para vocês se a maneira como eu me declaro bate com a maneira como vocês me enxergam, como vocês me veem, como vocês me identificam. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar em banca de heteroidentificação. Já ouviram falar? Em provas, em concurso. Tem banca de heteroidentificação. O que isso quer dizer? Explicando de uma maneira muito rápida. Quando você tem algum tipo de separação na seleção desses concursos, para a universidade, para concurso público, você pega a autodeclaração da pessoa. É o que a pessoa acha que ela é. É como ela se enxerga. Lembra da autopercepção? É como ela se entende. E aí, o processo segue. Em algum momento, essa pessoa passa por uma banca de heteroidentificação, que é o experimento que eu fiz com vocês. O que essa pessoa declarou bate com a maneira como ela é vista? Se não bater, essa pessoa não vai ser aprovada na banca de heteroidentificação. O que isso quer dizer, Vivi? Quer dizer que as pessoas cometem fraudes? Também. Mas não são dessas pessoas que a gente está falando aqui. Isso vai fazer com que a gente tenha uma experiência do social. Por quê? Quando a gente fala de mercado de trabalho, e aqui eu saí do concurso, eu estou falando de mercado de trabalho, do formal, assim, vou lá, vou fazer o processo seletivo e vou entrar, não de prova, tá? Vamos pensar agora no privado. Quando a gente fala de representação e de representatividade, é o que a gente vê. Você já deve ter visto, com certeza, alguma polêmica envolvendo alguma empresa que tirou uma foto, seja em festa de final de ano, seja em alguma ação específica, e só tinha pessoas lidas socialmente como brancas. Ser lido socialmente como brancas é heteroidentificação. É eu olhar e falar, acho que é branco. Pode até não ser, pode ter uma pessoa parda ali no meio, mas vocês entendem que quando a gente fala da foto, a foto é o que está imprimindo ali, aquela companhia. Então, é importante a gente ter em alguns processos, em algumas normativas, a banca de heteroidentificação, para a gente coibir tanto a má-fé, como também para que a gente cumpra determinados requisitos. Tudo bem, muito complexo, não estou entendendo nada, Vivi, socorro. Como é que está aí? Como é que está esse termômetro? Tudo bem? Ok. Poucos comentários no chat, estou entendendo que está fluindo. Vou seguir, tá? Mas por que
que é tão importante falar sobre raça, sobre autopercepção, sobre letramento racial, sobre autopercepção, sobre autodeclaração, sobre heteroidentificação, porque a gente tem um histórico no Brasil. Lembra que eu falei que eu vou falar o tempo inteiro de contexto brasileiro, porque no Brasil, porque aqui. A gente tem um histórico do porquê que a gente tem que falar sobre isso. E aí, eu vou trazer para vocês alguns marcos históricos aqui, que são força de lei, tá? Lei. Não é o que eu acho, não é o que o GPTW acha, não é o que vocês acham, é lei. Leis que foram promulgadas em território nacional, tá? Força de Estado, lei. Então, em 1822, a gente teve a independência. Tá? Ai, Vivi, mas eu sou historiadora e você pulou aqui. Gente, é um recorte que eu estou trazendo aqui, tá? Não estou trazendo todas as leis, senão esse momento ia ter que durar quantas horas? Uma semana? Um mês? Uma imersão? Se quiserem também, estamos aí, tá? Vamos fazer uma imersão aqui, o quê? 3 meses juntos? Gente, é um Big Brother, 3 meses é um Big Brother. Então, vamos pensar em alguns recortes aqui para a gente entender do que essa conversa se trata. 1822, independência. Deixamos de ser colônia. 1850 é promulgada a Lei de Terras. A Lei de Terras determina que negros não podem ser proprietários de terra. Notem, eu disse negros, eu não disse pessoas negras, porque mulheres negras aqui sequer eram consideradas. Tá? Negros. Ai, mas está alforriado. Tá... Não importa. Não pode ser proprietário de terra. Guardem essa informação. 1878, abolição. Todo mundo livre, viva! 1889, proclamação da República. Agora somos uma república. 1890, Lei dos Vadios e Capoeira. E a Lei dos Vadios e Capoeira dizia que quem fosse pego na rua, sem casa e sem emprego, podia ser preso. Mas espera aí. Então, quer dizer que em 1890, quem não tivesse casa, quem não tivesse emprego e fosse pego na rua poderia ser preso, a gente está falando majoritariamente de que população? Tempo na tela. 1903, a gente tem o bota abaixo. Já ouviram falar no bota abaixo? Na política do bota abaixo? Comentem aqui, mandem o joinha. Tudo bem, joinha, gente? Muito antigo joinha? Joinha antigo, né? É isso, gente. É isso. Bota abaixo foi uma política que pensou em transformar a capital, o Rio de Janeiro, em uma capital muito parecida com Paris. Muito parecida com Paris. Então, você tinha que alargar as avenidas, você tinha que deixar com umas luminárias muito bonitas pela rua. Vamos pensar nisso? Transformar uma capital do Rio de Janeiro em uma capital francesa. E aí, o que você faz para isso? Se eu tenho moradia, se eu tenho construção, derruba, tira do caminho. Quem acompanhou, quem é do Rio, ou já ouviu, já visitou, né, já leu, já viu alguma matéria, sempre que tem uma grande construção no Rio, tem uma desapropriação de algumas partes. Então, quando o BRT, por exemplo, foi construído no Rio, o caminho por onde esse BRT passou, algumas casas precisaram diminuir a dimensão, porque a calçada ia ficar menorzinha, algumas construções precisaram ser derrubadas. Vamos pensar. Vivi, não sei se é só para mim, mas a gente não tá te ouvindo. Eu também não tô.
Mas seu som parou. Vivi, a gente não tá te ouvindo. Chamando ela aqui, tá? Tá. Não. Agora você tá no mudo. A gente tá te vendo, só não tá te ouvindo. Falhas técnicas, pessoal. Mas vamos continuar aqui, hein? Não quero ver ninguém saindo. Enquanto a gente tá aqui, coloquem aqui no chat. Vocês estão gostando da palestra? Vamos conversar. Eu tô Enquanto adorando, Vivi Camis. volta. Tá bem legal. Sabe que eu tô curiosa para saber se a equipe do Rádio Oscar Freire tá em peso lá na sala assistindo a palestra ou de algum hotel. Ligar a Liga a câmera. câmera aí pra gente Vivi, seu ver. microfone tá mutado agora, nesse momento. Ih, foi. A Indy falou que tá adorando. A Rê também. Pessoal, acho que deu um problema no notebook dela. Ela vai entrar pelo celular e eu vou compartilhar a tela, tá bom? Perfeito, Tu. Perfeito. Quer compartilhar já para ver se tá tudo certinho? Sim, tô abrindo o material. Perfeito. Oi. Oi, Vivi. Agora a gente tá te ouvindo. Gente, na hora que eu tô falando de construção e desconstrução, a tecnologia aqui me derrubando. Não me Querem te calarei. silenciar? Não estão Não tentando pode. silenciar uma mulher negra, jamais permitirei. Não tolerarei ser silenciada. Que isso? Eu, hein? Gente, eu peço Inferno. Fala, desculpas pessoal. aí. Coisas da tecnologia, infelizmente. Não sei que chabu que deu aqui, mas meu microfone do notebook parou de funcionar. Tô pelo celular, mas a gente vai continuar, porque temos um objetivo aqui, meu amor. E o objetivo segue, tá? Eu estava falando, eu não sei se deu para vocês compreenderem, mas eu estava falando sobre a política do bota abaixo. E foi. Agora tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, né? Deixa eu botar no máximo aqui. Sim, Vivi, estamos. Perfeito, ótimo, gente. Desculpa mais uma vez. Vamos seguir que o tempo passa. Eu estava falando da política do bota abaixo, que é você demolir determinadas casas, determinadas construções, para você avançar com o progresso, para transformar o Rio em uma capital muito parecida com Paris, tá? Vamos seguir. Pode avançar, Tuca, por favor.
Quando a gente pensa em 1968, notem o recorte que eu estou fazendo, que eu estou propondo que a gente converse aqui. 1968, a gente tem a Lei do Boi. Lei do Boi. O que que dizia a Lei do Boi? A Lei do Boi vai reservar uma quantidade X de vagas para proprietários e seus filhos. Então, eu estou garantindo que uma parte da população tenha acesso garantido a instituições públicas federais. Lei do Boi, 1968. A gente já falou de uma lei que proibia negros de serem proprietários de terra, certo? Lembram no slide anterior? Tá. Lei do Boi, 1968. 1988, Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei, princípio da isonomia. Na Constituição de 88, fica determinado que racismo é crime. 1988. Racismo é crime. Vocês já ouviram falar? Uma pesquisinha aqui, Vivi Datafolha agora, hein? Um minutinho aqui de pesquisa, de curiosidade. Vocês já ouviram falar em alguém que tenha sido condenado por racismo em última instância? Ah, foi condenado, mas pode recorrer. Ah, foi condenado em primeira instância. Já ouviram falar aqui no Brasil alguém que tenha sido condenado por racismo? Em Já última ouviu, instância, Giovanni? nunca. Rose, perdão que eu falei com você. Em última instância, nunca. Em última instância, não, né? É Mas, sempre recorrido. mas é crime desde 88. E ninguém nunca foi condenado em última instância. Sempre dá para recorrer, sempre dá para escapar. Então, ninguém foi racista de 88 para cá. Que isso? Que lugar é esse que a gente vive? 1988, Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei. Tá. 2003. Vamos pensar aqui que em 2003 a gente teve uma lei que obrigava, que incentivava, que estimulava o ensino da história, da cultura, da população afro-brasileira nas escolas. Quem é aqui da parte da educação já deve ter ouvido falar dessa lei. Lei 2003. E aí, eu fui dar uma palestra ontem em um museu aqui no Rio, e uma mãe estava contando, né, a semana, mês da consciência negra e tal, que a criança dela voltou para casa com um desenho pintadinho de duas mãozinhas, assim, ó, os punhozinhos assim, com corrente. Gente, 2025, galera. A gente está em 2025. Tu vai botar a criança para pintar em novembro, punho fechado com corrente, 2025. Tem uma lei que fala da cultura, que deveria falar sobre a cultura afro-brasileira desde 2003. Tem gente que ficou parado no tempo, sabe? E aí, 2012, grande marco no Brasil, lei de cotas. E a lei de cotas, ela diz que uma determinada parcela da população vai ter acesso garantido em concurso, em instituições públicas de ensino. Mas espera aí, a gente já não teve uma lei de cotas antes, gente? A lei do boi não foi a nossa primeira lei de cotas? Porque eu garantia uma vaga, uma reserva de vagas para determinadas pessoas, determinados grupos, em instituições de ensino. Então, por que que 2012 teve tanta confusão? Tanto disse-me disse, tanto não pode, não pode, não pode. Porque em 2012 a gente estava pensando em um outro grupo de pessoas.
E é importante sempre ressaltar que a lei de cotas sempre leva em consideração a renda, porque uma grande questão é, mas aí você vai botar, então, pessoas negras ricas para estudarem, para tirarem a vaga de pessoas brancas pobres? Não, a gente está falando de renda também. Tá? Então, quando a gente for criticar a partir de agora, a gente vai criticar com embasamento. E a lei de cotas, ela também garantia acesso para pessoas com deficiência, para quilombolas, para pessoas indígenas. Então, vamos separar as coisas. Tudo bem? E aí, 2023, um grande marco também. O feriado que a gente vai ter essa semana, que aí, gente, né? Se eu toquei em um tópico sensível, se eu toquei em um gatilho aqui, que não vai ser feriado para todo mundo, não vai ser para mim também não, tá? Queria dizer para vocês que eu vou trabalhar no dia 20. Mas é um feriado nacional. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que entrou para a data oficial do país, um momento para a gente refletir, para a gente entender do porquê que a gente ainda precisa falar em 2025 de determinadas pautas, de determinadas coisas. Lembrando que a data é feriado em alguns estados desde 2011, tá? Desde 2011, mas só em 2023 passa a ser feriado nacional. Alguma dúvida em relação a esse caminho, essa linha do tempo que a gente passou, que a gente conversou, que a gente trocou aqui? Coloquem no chat, que agora pelo celular fica um pouco mais complicado de eu acompanhar, mas eu vou abrir para ver, desde que eu não perca vocês também aqui e a interação. Pode avançar, Tuca, por favor. Quando a gente fala de racismo, a gente começou falando de raça, que é uma classificação. E aí a gente entra em racismo. Então, primeiro eu classifico e depois eu hierarquizo. Eu digo quem é melhor do que o outro. Quais são as características que eu vou considerar de um e não vou considerar de outro. Então, vamos pensar. A gente não vai nem ter tempo aqui para passar por todas as categorias, mas eu trouxe algumas para a gente começar essa conversa, tá? Então, vamos pensar no racismo individual. É aquele racismo que atinge uma pessoa em específico. É quando a gente ofende, é quando a gente xinga, é quando a gente aponta. É quando a gente fala, não vai entrar no meu elevador. Você não. Porque você... É verbalizado. Você não vai entrar porque você é preto. Então, isso é individual. Quando a gente pensa no institucional, já é uma outra conversa. É uma conversa de, não sei, mas talvez a gente precise de candidatas de boa aparência. E o que é boa aparência? Tem um grupo específico que aparenta ser uma boa aparência. E um grupo específico que não aparenta ser uma boa aparência. Quando a gente pensa no racismo estrutural, a gente vai pensar, não é uma desculpa nem uma justificativa para ser racista, não. Tá, ele foi racista, mas é o racismo estrutural que está preso em mim, tal qual uma sombra. Não é não, hein? Se eu pegar alguém aqui fazendo isso, vai dar ruim, hein? Porque imagina, ficar bonito, né? Eu, uma consultora de diversidade, aí vocês vão falar assim, não, mas a menina falou no treinamento que a culpa é do racismo estrutural. Eu vou pegar vocês, eu vou invadir o sonho de vocês e vocês não vão ter paz. Então, acabou esse negócio de desculpa de racismo estrutural. O racismo estrutural, a gente está falando de outra coisa, como, por exemplo, mulheres negras que demoram mais horas em trabalho de parto. Porque, teoricamente, são mulheres mais fortes, que aguentam mais a dor. Então, tô ali sofrendo no parto, tô ali sofrendo. Gente, vamos para cesárea. Não, ela aguenta. Que é isso? Uma anca larga dessa? Aguenta. E aí não se dá anestesia para essa mulher. E aí essa mulher demora mais o trabalho de parto. Essa criança, esse feto pode entrar até em sofrimento. Outra conversa, outro momento. Mas quando a gente fala de estrutura, é disso que a gente está falando. E não de se eximir da culpa, ok? Pode avançar, Tuca, por favor. Quando a gente fala de racismo religioso,
A gente precisa falar também do racismo religioso. E aí, o racismo religioso vai englobar tudo o que não faz parte do que eu considero correto como errado e ligado ao mal. Não é porque é diferente do meu, mas é porque é ligado ao mal. É ligado a coisa ruim. Então, ó, chuta que é macumba. Eu não vou chutar alguma coisa que eu tenho respeito. Eu só vou chutar o que eu não tenho respeito. E aí a gente esquece até que macumba é um instrumento musical, galera. Trouxe conhecimento da manhã dessa segunda-feira para vocês. Macumba é um instrumento musical. Devia ter colocado a fotinho de uma macumba aqui para vocês verem. É um instrumento musical, tá? Pode procurar no Google. No imaginário, mas fica aqui, procura, mas fica aqui comigo. No imaginário popular, entra como uma coisa ruim. Tá perfeito, Rose, é isso. É isso, é exatamente isso. É tudo associado ao que é de ruim. Quando a gente pensa em racismo ambiental, a culpa é sempre do outro. E ele está naquela situação porque ele quer. Então, assim, na favela, na comunidade, não tem saneamento básico. Ué, mas mora lá por quê? Na minha rua tem. Como se fosse fácil para todas as pessoas escolher onde vai morar, escolher onde vai construir. Então a gente começa a pensar assim: para que vai fazer? Não precisa. Para que vai ter água em cana? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E aí choveu uma catástrofe, tudo alagado. Não chegou a tempo. Problema seu, saísse de casa mais cedo. Tá tendo tiroteio, não posso nem sair de casa, tô abaixada embaixo da cama. Mas por que você mora aí? Sai daí. É simples, né, gente? Mudar de CEP é muito simples, é muito fácil. Só não muda quem não quer. Quem quer, muda. Quem quer, dá um jeito. Quando a gente pensa em racismo recreativo, a gente pensa em piadinhas, piadocas, coisinhas que nunca tiveram graça, porque de um tempo para cá, perdão, algumas pessoas falam assim: ai, mas agora não pode falar mais nada. Gente, nunca pôde. Poxa vida, nunca pôde, tá? Mas em um outro momento era aceitável fazer determinadas piadas. E determinadas piadas eram usadas, inclusive pela população negra, como escape. Quem aqui lembra do Mussum? E se não for da época, podem procurar no Google depois. Mussum fazia parte dos Trapalhões. Um homem negro, um homem preto retinto. E ele participava e ele fazia muitas brincadeiras com esse estereótipo do homem preto retinto. Preguiçoso, cachaceiro, treteiro, 7-1. Isso era aceitável, mas certo, gente, nunca foi. Nunca foi. Então, vamos rever os nossos conceitos. Pode avançar, Tuca, por favor. Quando a gente fala, né, e eu estou o tempo inteiro falando, eu tenho certeza que a rede me derrubou porque eu falei isso. Estava falando de construção e desconstrução e fui silenciada. Porque eu estava falando mais uma vez sobre contexto e eu vou falar de novo e não vou me silenciar dessa vez. O contexto é muito importante. Porque quando eu pergunto para vocês, Vivi, de novo isso? Sim, gente, de novo, porque eu quero que vocês gravem. Quando eu pergunto para vocês se faz sentido para vocês eu ser uma mulher negra, é porque aqui no Brasil a gente tem o racismo de marca, que é o que a gente vê, é o que a gente enxerga, é o que a gente consegue identificar rápido. Eu falei da minha filha para vocês, mas eu não mostrei foto dela, eu não falei do meu pai, eu não falei da minha mãe. Não mostrei foto deles para dizer para vocês e justificar que eu sou uma mulher negra por conta deles ou por conta da aparência deles. E olha que a gente está online, hein? Eu podia ter colocado o filtro aqui, ó, belíssima. Mas vocês estão vendo, e é essa experiência que eu tenho no dia a dia, nos meus relacionamentos, no mercado de trabalho, nas minhas amizades, na minha família, no médico que eu frequento. É a experiência, porque é como eu sou vista.
Quando a gente vai pensar em outros contextos, aí a gente vai levar outras coisas em consideração. Por exemplo, todo mundo conhece a Mariah Carey aqui? É uma referência temporal. Mariah, dos gritinhos. Daqui a pouco ela tá descongelando, tá chegando dezembro, ela vai descongelar, né? Que ela descongela pro Natal. Mariah, a Mariah é uma mulher negra ou uma mulher branca? O que vocês Negra. acham? Uma mulher negra. Rose, tá roubando. Vou botar você de café com leite. Eu, hein? A Mariah, a cantora Mariah, belíssima, da pele alva, do cabelo loiríssimo, dos agudinhos. Aqui no Brasil, ela é uma mulher branca, porque é o que a gente vê. Mas no contexto dela, norte-americana, ela é uma mulher negra, gente. Negrona, viaduto de Madureira. Mariah, negrona, Wakanda Forever. Por quê? O contexto dela é outro. No contexto em que ela vive, vale a política da uma gota de sangue. E ela tem um pai que é afro-venezuelano. Então, no contexto em que ela vive, a ancestralidade dela vai ser considerada para a forma de tratamento que ela vai ter. Então, no contexto dela lá, ela é lida como uma mulher negra, por conta dos antepassados dela. Tá? Então, é importante a gente saber de que contexto a gente está falando. Perfeito? Vamos avançar. Por que que a gente... Pode passar, Tuca. Por que que a gente está falando esse tempo todo? E aí, gente, é importante trazer também que, ai, Vivi, mas você está falando, fazendo muitas piadas, eu não gosto, isso é um assunto muito sério. Imagina se eu venho aqui segunda-feira de manhã e falo nesse tom com vocês o tempo inteiro sobre como o racismo é errado, o racismo é feio. Ai, 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 não sejam racistas. Então, eu preciso trazer um pouco de leveza, porque o assunto é muito pesado. O assunto é muito denso. Se eu não trago leveza, primeiro eu espanto. E eu não quero espantar. Eu não quero construir muros, eu quero construir pontes. Eu quero chamar todo mundo para conversar comigo. Por quê? Quando a gente olha para o reflexo, a gente passou pela classificação, a gente passou pelo contexto histórico brasileiro, olha os reflexos de tudo isso que a gente está conversando. Pessoas negras têm menos acesso à escola. O que que isso quer dizer? Hoje a gente tem lei de cotas, hoje a gente tem... Beleza, gente, mas é uma população que entra e que sai. Primeiro, porque tem dificuldade de aprendizado, porque não tem acesso a boas escolas com metodologias que vão chamar as pessoas à responsabilidade, que vão entender as limitações de cada um. Quando começa a avançar, tá faltando dinheiro em casa, entre trabalhar e estudar, eu preciso trabalhar, preciso comer. Então, são pessoas que largam mais a escola, tem uma evasão escolar maior. Eu não sei se vocês lembram, mas a primeira pessoa vítima fatal de Covid aqui no território brasileiro foi uma mulher negra, que era empregada doméstica. Pessoas negras são as que mais morrem por negligência médica, porque ficam mais doentes, o adoecimento das pessoas negras, e aí tem questões do coração, pessoas negras são mais hipertensas, pessoas negras têm uma determinada classificação de anemia que é específica de pessoas negras. Meninos negros adoecem mais, jovens negros atentam mais contra a vida. Tudo isso é reflexo do que a gente vem conversando aqui. Então, é um assunto muito denso, que se eu não trouxer um pouco de leveza, se eu não trouxer uma piadinha aqui, uma brincadeira ali, a gente vai sair daqui deprimido. Eu não quero que ninguém saia daqui deprimido. Eu quero que a gente saia consciente do lugar que a gente ocupa na sociedade, mas sem depressão, porque a depressão imobiliza. Eu quero todo mundo aqui mobilizado. Eu quero todo mundo aqui falando do guarda-chuva. Lembra do guarda-chuva? Vou falar desse guarda-chuva de novo. Vocês vão sonhar comigo falando do guarda-chuva. Vocês vão sonhar comigo falando do racismo de marca e do racismo de origem. Vocês vão sonhar comigo falando sobre autopercepção, sobre autodeclaração e sobre heteroidentificação.
Perfeito? Agora, se eu souber, e eu estou em todos os lugares, se eu souber que vocês estão falando, não sei o que, mimimi, ó, eu vou sair do bueiro e vou falar, é o quê? É o quê? Tomem tento, que eu estou atenta. Pode avançar, Tuca, por favor. E aí, gente, quando eu falo que é para a gente entender que papel, que lugar que a gente ocupa no espaço, é entender que a responsabilidade sobre letramento racial, autopercepção e lutar contra essa estrutura, lembra que não é justificativa, mas existe? A estrutura existe. Mas essa responsabilidade é de todo mundo, não é de uma população só. Ai, Vivi, me ensina, porque... Me contrata, que eu ensino. Mas não vamos alugar o nosso coleguinha negro para ele poder te falar se você pode, por exemplo, ler um livro. Se você pode, por exemplo, assistir uma palestra. Se você pode, por exemplo, dar um Google. É responsabilidade de todo mundo. Tá? Vamos sair daqui com isso. A gente precisa se educar e se conscientizar, entendendo que estamos em um universo plural. Olha quantas categorias de raça oficiais eu trouxe para vocês aqui, para a gente debater. Entendendo que é uma responsabilidade de todo mundo. Perfeito? E aí, eu deixo uma pergunta para vocês. Pode avançar, Tuca, por favor? Eu sei que a gente tem pouquinho tempo, eu vou continuar aqui, tá? Ainda teve essa surpresa aí, porque tem que ser com emoção, gente, sem emoção não tem graça. Então, ainda teve essa surpresa aí de, caí, não sei o quê. Então, eu vou continuar aqui no link para quem puder, e eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual é, dentro do ponto de vista de vocês, e dentro de tudo que a gente conversou hoje, a importância da gente ainda precisar falar sobre 20 de novembro, da gente ainda precisar conversar sobre raça e racismo. Queria ouvir um pouquinho vocês, quem se sentir confortável para falar. Rose está aqui interagindo. Rose não soltou a minha mão em momento nenhum. A Rose está comigo o tempo inteiro. Eu queria muito, muito, muito. Quem precisar sair, eu entendo também. Mas eu queria muito ouvir vocês nesses minutinhos. Fez sentido? Não fez? Vivi? Ó, se for para falar que acha que não precisa, nem abre o micro aqui, ó. Vamos trabalhar o silêncio aqui, então. Tá? Vamos trabalhar o silêncio. Mas eu quero entender o que qual é a importância disso, dessa conversa toda que a gente teve para vocês. Queria ouvir vocês um pouquinho. Oi, Vivi, tudo bem? Você me ouve? Estamos ouvindo, Paty. Não sei se a Vivi está te ouvindo. Espera só um pouquinho, que eu acho que deu uma congelada aí. Eu acho que congelou. Avisei ela aqui. Paty, pus lá no chat, não sei se você viu. Infelizmente, hoje não conseguimos por todos Eu vi, mas só de vocês estarem aí, eu sei, a correria, a gente super entende. O Paty quer compartilhar enquanto a Vivi... Eu vou falar. Por que eu acho que é tão importante, né? A gente ainda vive muitas questões raciais, sim, né? A gente em hotelaria é super delicado, porque, infelizmente, a gente consegue letrar, capacitar a equipe, mas a gente tem os hóspedes, né? Então, que acabam colocando em situações... Eu tive um caso aqui que foi bem delicado, uma recepcionista negra, né, e também autodeclarada, e um hóspede falou para ela que o Brasil não era mais o mesmo desde... e ele não falou sobre a Lei Áurea, né? Ele falou a data em que houve a Lei Áurea, né? Então, ele não foi claro, não foi específico, mas ele foi extremamente racista, né? E aí, a gente lidar com isso, de acolher o colaborador, porque você não tem o que fazer. Porque aconteceram milhões de coisas nesse ano. Por mais que saibamos
o que foi importante naquela data, né? Então, é muito triste, sim, a gente viver num mundo onde a gente precisa falar sobre isso. Por que a gente precisa falar? Porque, infelizmente, ainda há muita gente com falas, com atitudes raciais, né? Quando você deixa de ter que falar sobre algo, é porque aquilo já se normalizou, né? Então, é muito triste a gente ter que falar, mas é relevante, é importante. E eu fico extremamente feliz numa empresa que fala de temas sobre estes, porque todos temos um pouco de sangue negro na nossa raça. O Brasil é extremamente multirracional. Então, eu creio que essa é a importância de falarmos sobre esse tema tão delicado e que a gente possa, aí, nas novas gerações, cada vez mais reduzir essa questão, né, de que o somos é nossa cor. Não, nós somos o que é nosso caráter, os nossos valores, né? Então, eu até brinco que um dia eu gostaria que as entrevistas começassem a ser de câmera fechada, né? E aí você contratar competência, você contratar, de fato, as pessoas que merecem, né? Independente da aparência. Então, para mim, por isso que é super importante a gente falar sobre o feriado de 20 de novembro. Ai, Paty, obrigada por compartilhar. Acho que o que você trouxe é um cenário que a gente vive, né? Talvez quando a gente pensa no corporativo, a gente não tem essa visibilidade, né? O quanto que os nossos colaboradores estão na frente, nos representando, e como eles podem vivenciar situações delicadas, constrangedoras, e que a gente pode até colocar como algo que não é tolerável, né? E como que a gente tem que apoiá-los e fortalecê-los, né? Porque, além de representar a gente está falando no nosso propósito de cuidar, né? E fico feliz aí por você compartilhar e exercitar isso, falar, porque quando a gente, não é porque a gente não fala que as coisas vão deixar de existir, né? Elas existem e a gente tem que se preparar e apoiar a nossa equipe nesse processo de fortalecimento. Obrigada, Paty. André, quer falar? Oi, pessoal, bom dia, Vivi, tudo bem? Bom dia. Maravilha. Esse tema é extremamente relevante, né? Eu acho que para o dia a dia, de segunda a sexta, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Mas na Semana da Consciência Negra, eu acho extremamente importante fazer essa provocação, esse convite de reflexão, para que a gente possa desconstruir alguns equívocos que foram construídos aí ao longo da história, nas escolas, enfim, para que a gente possa ter contato de uma forma mais racional com relação a tudo aquilo que nos cerca, e muitas vezes o véu da ignorância nos impede de enxergar, né? Existe um ideograma de raiz africana, que é o Sankofa, né? Ele convida a gente a procurar entender o nosso presente, resgatando as origens legítimas, a história legítima, de tudo aquilo que ficou escondido no nosso passado, né, de uma forma clara. É dar luz, é apontar o holofote para essas histórias de maneira lógica e real, para que a gente possa entender o nosso contexto atual e, a partir daqui, elaborar de forma estratégica o que vai ser de construção para o nosso futuro, né? E com relação a qual a importância dessa data, e também trazendo a relevância da importância desta reunião, deste nosso encontro, é justamente isso, poder fazer esses resgates, né, da nossa história real, da nossa história legítima, né, de como é que aconteceu esse processo de segregação, mesmo depois da libertação dos escravos, né, que essa libertação ela foi fake, né, porque o processo de segregação ele existe ainda até os dias de hoje, e aos passos de formiguinha, né, a sociedade vem buscando combater tudo isso. Então, esse tipo de reunião e a Semana da Consciência Negra, deixando aqui, então, um registro daquilo que eu acho que seja importante, é de extrema relevância, justamente pelo contexto da provocação e da reflexão. Eu agradeço muito poder ter ouvido a Vivi, né, eu acho que foi top demais, e por mais momentos de reflexão e provocação como essa, agradeço inclusive também a Atlântica e a equipe de DHO.
pelo convite. Obrigada, André. Obrigada por compartilhar. Vou buscar aí mais informações. O ideograma. É um ideograma de raiz africana, Tá Sankofa. bom. Ele convida a gente a voltar ao nosso passado e resgatar a nossa origem, para que a gente possa ter uma compreensão plena daquilo que nos cerca. Às vezes a gente não consegue enxergar, né? Perfeito, obrigada. A Vivi não vai conseguir entrar mais, mas ela se colocou à disposição aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode compartilhar com a gente, com a equipe de DHO. Marília, você Muito está aí? obrigada. Tô sim. Ai, que bom, Má. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi muitos corações, muitas palminhas. É um tema sempre muito importante, né, Paty, Cá? Sim, A gente tenta sempre trazer coisas que vocês dizem pra gente nas pesquisas. Então, por favor, não esqueçam de avaliar, de dizer o que vocês pensaram. Como a Paty disse, a Vivi está à disposição, assim como nós. Então, eu desejo uma boa semana para todos. Obrigada, Paty. obrigada, gente. Até mais. Até a próxima palestra, no dia 8/12. E aí, a gente dando continuidade ao nosso processo de letramento, de conhecimento, de conscientização. Parabéns, Camila, também pela condução. Foi ótima, Má. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau, Até pessoal. mais.